Seção 24. 15 de fevereiro de 1981. Eu sou Ra. Eu os saúdo no amor e na luz do infinito Criador. Eu me comunico agora. Questionador, nós estamos um pouco preocupados com a condição física do instrumento. Ela tem uma pequena congestão. Se você puder me dizer se é apropriada a esta sessão, eu agradeceria. Ra, as energias vitais do complexo físico do instrumento estão baixas. Esta sessão será apropriadamente encurtada. Questionador, ela solicita, se possível, que vocês façam que o instrumento tussa em intervalos, isso a ajudaria. Isto é possível. Ra, por favor, reformule a questão, especificando o intervalo. Questionador, ela solicita que vocês façam um instrumento tossir após cada comunicação. Isto é possível. Ra, isto é possível. Tosse. Questionador, obrigado. A forma que eu pretendo continuar com o livro a seguir através do último ciclo de 25.000 anos que nós estamos agora e possivelmente investigar um pouco as condições da quarta densidade, portanto, encontrar muitos lugares nos quais nós possamos voltar e mergulhar mais a fundo na lei do Uno. O primeiro material eu espero que não seja muito profundo com relação à lei do Uno. Eu espero aprofundar em áreas mais filosóficas da lei do Uno nas sessões posteriores, a fim de fazer o material progredir de forma que seja compreensível. Eu espero tomar a direção correta com isso. Na última sessão, você mencionou que durante este último ciclo de 25.000 anos os atlantianos, egípcios e aqueles na América do Sul foram contatados, então, a Confederação partiu. Eu entendo que a Confederação não retornou por algum tempo. Você poderia falar sobre as razões e consequências e atitudes com relação ao próximo contato com aqueles aqui no planeta Terra? Ra, no caso dos atlantianos, amplificações das informações dadas resultaram naquelas atividades distorcidas na direção da belicosidade que resultaram na segunda e final catástrofe atlantiana 10.821 de seus anos no passado. Como vocês medem tempo? Muitos foram deslocados devido a ações sociais tanto sobre a Atlântida quanto sobre aquelas áreas que vocês chamariam de desertos do norte africano para onde alguns atlantianos foram após o primeiro conflito. Mudanças na Terra continuaram devido a estas, o que vocês chamariam, bombas nucleares e outras armas de cristais, afundando a última grande massa de terra a aproximadamente 9.600 de seus anos. Os resultados dos experimentos egípcios e sul-americanos, apesar de não tanto devastadores, foram tão distantes quanto os outros com relação à intenção original da Confederação. Estava claro não apenas para nós, mas também para o Conselho e Guardiães, que nossos métodos não eram apropriados para esta esfera em particular. Nossa atitude, assim, era uma de cautela, observação e tentativas contínuas de criativamente descobrir métodos pelos quais contato de nossas entidades poderiam servir com o mínimo de distorções e, acima de tudo, com o mínimo de possibilidade de se tornarem perversões ou antíteses de nossas intenções ao compartilharmos informações. Questionador, você poderia fazer um instrumento tossir, por favor? Ra, tosse. Questionador, obrigado. Então eu presumo que a Confederação permaneceu fora da Terra por um período de tempo. Qual condição criou o próximo contato que a Confederação realizou? Ra, em aproximadamente 3.600 de seus anos no passado, aquele que você pode chamar Yahvé, tinha, por clonagem genética, implementado estas predisposições entre estas pessoas que foram gradativamente habitando as proximidades do Egito, como também em muitos outros lugares, por dispersão, após o afundamento da massa de terra Mu. Aqui, o grupo de Orion encontrou solo fértil no qual plantar as sementes da negatividade. Estas sementes, como sempre, sendo aquelas da elite, dos diferentes, daqueles que manipulam ou escravizam outrem. Aquele conhecido como Yahvé sentiu grande responsabilidade para com estas entidades. Entretanto, o grupo de Orion foi capaz de imprimir sobre as pessoas o nome Yahvé como aquele responsável por este elitismo. Yahvé então foi capaz de formar o que você chamaria de estocagem de seus padrões vibratórios e se tornou, de fato, um complexo de som vibratório mais eloquente. Neste complexo, o antigo Yahvé, agora sem nome, mas significando ele vem, começou a enviar filosofia orientada positivamente. Isto foi aproximadamente, em seu passado, nós corrigimos este instrumento, 3.300 anos. Assim,
A porção intensa do que ficou conhecido como Armagedon se juntou. Questionador. Você poderia produzir outra tosse para nós, por favor? Tosse. Questionador. Obrigado. Eu tenho uma questão sobre como o grupo de Orion entrou há 3.600 anos. Como eles atravessaram a quarentena? Foi através do efeito de uma janela aleatória? Naquele tempo isto não era exatamente assim, como não havia um chamado apropriado por esta informação. Quando há um chamado misto, o efeito da janela é muito mais colocado em movimento pelos caminhos das densidades. A quarentena era, neste caso, digamos, não patrulhada tão de perto, devido à falta de forte polaridade, as janelas então precisando serem bem fracas para a penetração. Com a proximidade de sua colheita, aquelas forças do que você chamaria de luz trabalham de acordo com seus chamados. Aqueles de Orion têm o trabalho apenas de acordo com os seus chamados. Este chamado é na realidade não tão grande. Então, devido à forma de potencialização ou dos quadrados, existe muita resistência à penetração. Ainda assim, o livre-arbítrio deve ser mantido e aqueles desejando informação negativamente orientada, como você a chama, deve então ser satisfeito por aquele se movendo através do efeito da janela. Tosse. Questionador. Então Yave, em uma tentativa de corrigir o que ele viu como o que eu chamaria de erro, eu sei que você não quer chamá-lo assim, começou, há 3.300 anos, com a filosofia positiva. Ambas as filosofias de Orion e Yave eram impressas telepaticamente ou havia outras técnicas usadas? Havia outras duas técnicas usadas, uma pela entidade não mais chamada Yave, que ainda sentia que se ela poderia aumentar entidades que eram superiores às forças negativas, estas entidades superiores poderiam espalhar a lei do Uno. Então esta entidade, Yode Shinvalwe, veio entre suas pessoas em forma de acordo com um ser encarnado e se acasalou na forma normal de reprodução de seus complexos físicos, formando, dessa maneira, uma geração de seres muito maiores, estes seres chamados Anak. O outro método usado para ampliar o efeito mais tarde no cenário, como você o chamaria, era a forma pensamento tal como nós frequentemente usamos entre suas pessoas para sugerir o misterioso ou o sublime. Você deve estar familiarizado com algumas destas aparições. Questionador. Você poderia declarar algumas destas depois de fazer um instrumento tossir, por favor? Tosse. Isto é informação que você pode descobrir. Entretanto, nós iremos brevemente apontar o caminho indicando a assim chamada roda dentro de uma roda e o querubim com olhos insones. Questionador. Muito bem. O grupo de Orion usou métodos similares para sua impressão há 3.600 anos? O grupo ou império tinha um emissário em seus céus naquela época. Questionador. Você pode descrever este emissário? Este emissário era de sua natureza flamejante que estava escondido pela natureza de nuvem no dia. Isto era para obliterar as questões daqueles vendo tal veículo e para fazê-lo consoante com o conceito dessas entidades do que você poderia chamar de o Criador. Questionador. E então como a impressão ou informação foi passada para as entidades após verem esta nuvem flamejante? Por transferência de pensamento e causando fenômenos flamejantes e outros eventos parecerem como sendo miraculosos através do uso de formas pensamento. Questionador. Então houve algum profeta que nós temos agora registrado que surgiu desta era ou logo após ela? Aqueles do Império não obtiveram sucesso em manter suas presenças por muito após a data aproximada de 3.000 em sua história e foram, por força, deixados com a decisão de fisicamente deixar os céus. Os assim chamados profetas geralmente recebiam informações mistas, mas o pior que o grupo de Orion poderia causar era fazer que estes profetas falassem de destruição, já que profecia naqueles dias era a ocupação daqueles que amavam seus entes companheiros e queriam apenas servir a eles e ao Criador. Questionador. Após fazer o instrumento tossir. Tosse. Questionador. Você poderia me dizer se você está falando que o grupo de Orion foi bem-sucedido em poluir, digamos, alguns dos profetas positivamente orientados com mensagens de destruição? Isto está correto. Sua próxima questão deverá ser a última questão completa desta sessão. Questionador. Você poderia me dizer por que o grupo de Orion teve que deixar após, eu acredito, o que parece ser um período de 600 anos, por que eles tiveram que partir? Apesar da impressão que eles deram àqueles que chamaram ter sido de que estas entidades eram um grupo de elite,
Aquilo que vocês conhecem como diáspora ocorreu, causando muita dispersão destas pessoas, de forma que elas se tornassem uma linhagem mais humilde e mais honorável, menos belicosa e mais ciente da bondade amável do Uno Criador. A criação em torno deles tendia na direção de certa forma belicosa, de certa forma orientada na direção da escravidão de outrem, mas eles próprios, os alvos do grupo de Orion, pelos meios de suas superioridades, fraquezas genéticas, se tornaram o que você poderia chamar de inferiores, assim deixando os sentimentos de gratidão por seus vizinhos, suas famílias, e seu Uno Criador começarem a curar os sentimentos de elitismo que levaram às distorções de poder sobre outrem, que causaram suas próprias belicosidades. Quaisquer questões breves podem ser perguntadas agora. Questionador, tem uma coisa que está me incomodando um pouco sobre a qual eu estava lendo. Tosse. Questionador, não é tão importante, mas eu estaria realmente interessado em saber por que Dwight Eisenhower se encontrou com a Confederação ou com o grupo de Orion durante os anos 50 ou naquele tempo. Aquele, a quem você se refere, encontrou com formas pensamento que são indistinguíveis da terceira densidade. Isto foi um teste. Nós, a Confederação, queríamos ver o que poderia ocorrer se esta pessoa de orientação extremamente positiva, em simples concordância, sem nenhuma distorção significante na direção do poder, entrasse em contato com informações pacíficas e as possibilidades que poderiam aparecer a partir dali. Nós descobrimos que esta entidade não sentia que aqueles sob seu cuidado poderiam lidar com os conceitos de outros seres e outras filosofias. Então, um acordo foi alcançado, permitindo que eles seguissem seus caminhos e que nós mesmos fizéssemos o mesmo, e que uma campanha bem silenciosa, como já ouvimos vocês a chamarem, fosse continuada alertando suas pessoas para nossa presença, gradualmente. Eventos surpreenderam este plano. Tosse. Mais alguma breve questão antes de fecharmos? Questionador, a única outra pergunta que veio com aquela é: houve uma nave caída e existem pequenos corpos atualmente guardados em nossas instalações militares. Nós não queremos infringir sobre seu futuro. Se nós dessemos essa informação, nós poderíamos estar dando a vocês mais do que vocês poderiam apropriadamente lhe dar na ligação espaço-tempo do presente, na configuração militar e de inteligência, de certa forma, desorganizadas. Portanto, nós retemos esta informação. Questionador, ok. Desculpe-me por incomodá-lo com estes tipos de perguntas. Tosse. Questionador, mas elas estavam me incomodando. Nós continuaremos em nossa próxima sessão com a lei do Uno e a manteremos como principal no escopo do livro e tentaremos ir mais a fundo na filosofia na medida em que construirmos uma estrutura de referência para a filosofia. Muito obrigado. Eu. Questionador, por favor, eu estou quase pronto. Existe algo que possamos fazer para tornar este instrumento mais confortável? Vocês estão conscienciosos. Sejam cuidadosos apenas para ajustar a parte superior do corpo do instrumento se ela estiver elevada. Tudo está bem. É nosso prazer conversar com vocês. Nós partimos no amor e na luz do infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no poder e na paz do Uno Criador. Adonai.